Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Eu prometo que não vou me estender muito, mas quero encerrar hoje esta série de reflexões. Gálatas 5, 19 a 21 diz assim: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, falamos disso aqui, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Queridos, nós estamos, como eu disse, há 6 semanas falando sobre esse assunto, lendo sempre estes versículos. E eu vou repetir 3 coisas que eu disse aqui em todas estas semanas. A primeira é que nesta série de mensagens vale mais o que você decide do que aquilo que você anota ou escreve. E eu disse isso lembrando para os irmãos que a maioria das coisas que nós anotamos, engavetamos, transformamos em marcadores de livro, mas o que nós decidimos, passamos a vivenciar, a cumprir, a honrar. A segunda coisa que eu disse que eu lembro que disse aqui todas as semanas, é que Deus quer fazer uma faxina em nossa vida, em nosso caráter. Porque não basta professar uma fé cristã, evangélica. É preciso que o nosso caráter seja tratado pelo Senhor, a fim de vivermos de maneiras que o Senhor seja glorificado no testemunho que damos ao mundo. Amém? E eu lembro até que falei que, sabe daquela gaveta que tem em sua casa, que ninguém tem direito de colocar a mão nela? Tem uns até que tem uma chavezinha e coloca a chave pendurado no cinto, que é para ninguém abrir a gaveta que é só minha. Deus, ao longo destas semanas, eu tenho certeza, abriu a gaveta da alma de muita gente. E a minha oração é que Ele tenha tido permissão sua de tirar de lá aquilo que não honra a Cristo e nem edifica a sua vida, e colocado coisa nova, bênção, caráter, fruto do Espírito, para que Deus seja honrado continuamente no nosso viver diário. E a terceira coisa que eu disse: ninguém aqui é anjo sem asas. Não adianta criar aquela moldura de perfeição e tentar pousar de infalíveis, porque não somos. A nossa luta é diária. E quando Deus nos confronta pela sua palavra, é porque Ele quer gerar em nós santidade ou santificação, e Ele cooperará conosco nesta operação. Dá para dizer amém? Aí nós falamos de prostituição, que refere-se à imoralidade sexual de todas as formas. Falamos de impureza, que é sujeira, imundícia, aponta para todos os vícios sexuais. Falamos de lascívia, que aponta para a sensualidade.
Falamos de idolatria, que refere-se a colocar qualquer coisa ou pessoa em posto de veneração, que termina por substituir ou tomar o lugar de Deus em nossa vida. Feitiçarias, que aponta para invocação de espíritos, de demônios e adoração de espíritos malignos. Inimizades, ódio, aversão. Não vou com a cara dela, não vou repetir porque eu já preguei sobre isso, tá? Estou só dando uma refrescada. Porfias, que é a luta por superioridade. É a tentativa de tirar um de lá para ocupar o lugar dele. Emulações, que é ciúme causado por causa do sucesso alheio. Fulano está dando certo, aí a minha alma se angustia, porque fulano deu certo. Ira, a explosão de raiva, que resulta em manifestações de agressões verbais, físicas, e assim por diante. Pelejas, que é o egoísmo, a briga pelo poder. Dissensões, que é, eu falei sobre isso aqui, colocar pontos de demarcação para criar depois cismas, divisões. É o indivíduo demarcar território para depois se reforçar e se sentir na condição de descalçar a estrutura de alguém e romper com algo que está feito, sobretudo na casa de Deus. Heresias, que aponta para grupos divididos na igreja. E aliás também aponta para ensinos sem base bíblica. E aí eu gostaria de lembrar aos irmãos que toda e qualquer pregação, não importa quem seja o pregador, confira na Bíblia, estude, veja se ele não está apenas usando um texto isolado para justificar uma teologia própria. E eu lembro que eu falei aqui que todo texto usado sem análise do contexto se torna pretexto. Então precisamos vigiar acerca dos ensinos. Invejas. E eu disse aqui que é interessante que etimologicamente, invejar não é querer o que o outro tem. Lembra disso? É não querer que ele tenha. Acabe é um grande exemplo disso. Ele não queria a vinha de Nabote. Ele queria transformar a vinha em horta. E por causa da inveja, ele matou a Nabote. Não para ter a vinha. Era inveja. Ele queria transformar em horta. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nos motiva. Mas agora vamos concluir. A 14ª obra da carne relacionada por Paulo aqui é homicídio. No dicionário da língua portuguesa é assassinato, tirar a vida de alguém. Mas é interessante que, à luz da expressão grega, phonos, homicídio não é só matar alguém, mas nutrir o desejo de o fazer, ou de que alguém o faça, também está relacionado aqui. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo de número 3, versículo 15, diz assim: se alguém odeia ao seu irmão, é homicida. O ódio aqui não é o ressentimento causado pela mágoa, mas o sentimento de amargura encravado na alma, que leva o indivíduo a ficar torcendo por uma tragédia na vida do outro. Se eu pudesse, eu... Falei com os irmãos aqui de uma senhora que me procurou e ela disse: eu tenho raiva do meu marido. E eu falei com ela: minha irmã, mas é teu marido. Aí ela disse assim: meu marido já morreu há 8 anos, pastor. E ela disse assim: se eu pudesse, pastor, eu desenterrava ele e pisava na alçada dele e dizia: tá, toma aí, infeliz, tu morreu e eu estou viva. Isso é que é ódio. O camarada morreu há 8 anos e a mulher ainda estava conservando.
esse sentimento de revolta. A Bíblia diz, vamos para a Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículo 13, na lei mosaica, no decálogo da lei, a Bíblia já começa estabelecendo para Israel, dizendo, não matarás. Mas quando nós chegamos em Mateus capítulo 5, Jesus faz uma aplicação mais abrangente deste mandamento. Mateus 5, 21, Jesus diz, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão, sem motivo, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Vamos traduzir aqui, calma. Fogo do inferno aqui é Geena. Geena no Antigo Testamento era o vale de Inom. Era onde os filhos de Israel, no período da idolatria, sacrificavam os seus primogênitos a Baal e a Moloque. No Novo Testamento, o Vale de Inom tornou-se um monturo, lugar onde o lixo se queimava. E o tempo inteiro se queimava ali. No Vale de Inom, no Novo Testamento, eram jogados os corpos dos marginais executados. Eram jogados os corpos dos animais que morriam por alguma consequência, eram lançados lá. A punição era ir para o lugar onde os corpos mortos eram lançados. Jesus está dizendo, qualquer que olhar para o seu irmão e disser, raca, eu vasculhei hoje atrás da tradução dessa expressão, não há nenhum estudioso que traga ao pé da letra. Mas alguns sugerem que é como chamar alguém de maldito. É como chamar alguém de infeliz. É amaldiçoar alguém sem causa. E às vezes na explosão da raiva. E alguns, na superioridade espiritual, se sentem na condição de sair amaldiçoando todo mundo. Que tem gente que se sente tão anjo. Tem uns que olham para o irmão assim, cara, dentro do olho. Aí o irmão fica sem graça, abaixa a cabeça, ele diz assim, está vendo, eu estou em pecado. Não resistiu à glória na minha vida. Não matarás. Homicídios, obras da carne. A Bíblia diz em Gênesis 9, versículos 5 e 6, que aquele que tirar a vida do seu irmão, responderá por ela. Mas pastor, tem homicida dentro da igreja? Nós precisamos entender que às vezes o homicídio, Jesus diz que do coração procedem os maus pensamentos, adultérios, homicídios. Às vezes o indivíduo não pratica o ato de fato físico, mas no coração está executando alguém. E lembre-se que nós daremos conta antes e acima de tudo a quem conhece os nossos corações. Dá uma olhadinha no vizinho e pergunta para ele, como é que está seu coração? Essas 6 semanas foram semanas muito sérias. Quem concorda diz amém. Foram fortes. Semana que vem fruto do Espírito. Porque para vencer as obras da carne tem que desenvolver o fruto do Espírito. Por exemplo, o primeiro deles é amor. Quem ama não inveja, quem ama não mata, quem ama não divide, quem ama não condena, quem ama não acusa. Quem ama estende a mão. Somos servos de Deus.
E o nosso coração não pode reservar sentimentos de destruição contra a vida de ninguém. O Senhor diz assim: minha é a vingança. Entrega para o Senhor tomar conta. Eu lembro, já citei aqui, quando meu pai foi pastorear na cidade de Rodelas. Tinha um rapaz naquela cidade, filho de classe alta na cidade, e ele já tinha costume de dar surra em filho de pastor. Quando falaram na classe, ó, chegou um filho de pastor novo, ele celebrou e disse assim: mais um cliente. No dia que eu cheguei na aula, todo sem graça, a diretora da escola me chamou e disse: meu filho, você não precisa vir para a aula hoje, vá para casa e eu peço para as professoras não colocar falta em você. Eu disse: qual é o problema? Primeiro dia de aula já estou sendo expulso? Não, é que fulano está aí e diz que vai bater você. Eu disse: professora, depois que ele bater, a senhora corre lá e separa, tá? E eu fui para a sala de aula. E ele começou a provocar e encher a paciência. E eu era meio destrambelhado, descontrolado. De repente eu olhei para ele e disse: meu amigo, eu não vou brigar com você, eu vou para casa. Peguei minha mochila, fui para casa. No outro dia ele não veio para a aula. Segundo dia ele não veio. Mais tarde eu fiquei sabendo que naquela noite ele arrumou uma briga numa boate. 2 inimigos dele o seguraram e o outro quebrou uma garrafa de cerveja e saiu arrancando as pontas dos dedos dele. Se eu tivesse brigado com ele, eu teria batido e apanhado. Quando você sai de cena e deixa Deus resolver as suas causas, Ele resolve de maneira que você não tenha que se manchar com o pecado. Dá uma cotoveladinha de leve no companheiro e diz: descansa no show. Volta lá para Gálatas, por favor. A penúltima delas é bebedices. Dá licença, tá? Obviamente que a expressão de Paulo aqui aponta para a perda das faculdades mentais causada por todo e qualquer tipo de bebida alcoólica. Entretanto, a expressão de Paulo também aponta para orgias. Todo e qualquer excesso é perigoso. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 9, versículo 21, nós percebemos que Noé, depois que saiu da arca, período pós-dilúvio, plantou uma vinha, e Noé bebeu tanto, que se despiu, perdeu as faculdades mentais. Cã, que viu aquilo, riu, resultou em escárnio, humilhação, e Cã acabou sendo amaldiçoado pelo próprio pai. Quando a gente chega em Gênesis capítulo 19, nós encontramos Ló sendo embriagado. E na embriaguez de Ló acabou ocorrendo um repetido ato de incesto. E os povos gerados daquele ato de incesto tornaram-se inimigos de Israel nas gerações posteriores. Quando nós vamos para 1 Coríntios, vamos ver o que a Bíblia diz, por favor. Eu gosto porque não tem meio termo na Bíblia. Capítulo de número 5. Deixa eu começar do versículo 9 ao versículo 11. Já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque para isso vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente,
beberrão ou roubador, com este nem sequer comais. Capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O versículo 11 é lindo. E tais fostes alguns de vós, ou seja, vocês foram assim, mas já fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Você foi, não tem que continuar sendo. Um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, a Bíblia manda comer tudo que põe na mesa. Aí eu vou numa festa de casamento, aí lá tem cerveja, uísque, vinho. O que eu faço? Eu disse: é fácil, querido. A Bíblia manda comer de tudo, não manda beber de tudo. Querendo achar saída na Bíblia para se arranjar. Amados, nós precisamos exercer, culto de doutrina, tá? Diga amém. Ó, aqui é culto de doutrina, culto de ensino. Ou o nosso caráter muda, ou muda, em nome de Jesus. Então nós precisamos descobrir, achar o equilíbrio para a nossa vida cristã. Não podemos viver a bel prazer. Não dou satisfação a ninguém da minha vida. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Vamos para a última? Para a gente ir embora? A 16ª obra da carne citada por Paulo aí no versículo 21 é glutonarias. E agora para comer tudo? A Bíblia não manda comer tudo, manda comer de tudo. Não, tem que esvaziar a panela, porque a Bíblia manda comer tudo. Calma. Glutonaria não é comer demais. À luz do texto aqui, não. Todo mundo sabe que tem dia que dá uma exagerada, né? Dia que chega na casa de mãe e tem aquela macarronada, aquele feijão tropeiro. Vou dizer quais são as minhas preferências, não, que vocês vão tomar, cara. Um dia desses eu falei com o irmão, cheguei nos Estados Unidos, o Alex estava, o pastor perguntou para mim: você quer ir comer o quê? Eu disse: quero ir comer no Denny's. Denny's é uma lanchonete comum lá no país. Ele falou: mas rapaz, me considere, você vem nos Estados Unidos e pede para comer no Denny's? Nós precisamos lembrar, glutonarias não é aquele exagero que você acaba cometendo um dia ou outro. É comer agora, já pensando na próxima. É o camarada que já encheu e já está procurando mais. Literalmente, glutonaria é orgia. Orgia. Aquelas festanças que come e bebe desordenadamente. Tem gente que numa recepção de casamento só a graça. Eu conheci um que ele foi numa churrascaria em Brasília. E eu estive na churrascaria de primeira. E ele comeu, e recebeu a unção de comer. E foi. Todo mundo parou e ele comia. Quando ele pediu a conta, o garçom disse: espera. Aí veio o gerente, porque o garçom não conseguiu calcular o prejuízo dele. E o garçom disse, o gerente disse: nós não vamos lhe cobrar nada. Agora, da próxima vez, o senhor não tem necessidade de dar preferência ao nosso estabelecimento.
Ele comeu, hein? Um dos pecados do filho pródigo, Lucas capítulo 15, foi gastar o dinheiro que recebera do pai com orgias. Quando nós vamos ainda para Lucas, capítulo 21, versículo de número 34, já estou encerrando, mais 5 minutos a gente encerrar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós, sem que vós espereis o dia da vinda do Senhor. É preciso ter limite, querida. Autocontrole. Autocontrole. E é interessante, vamos ler mais, Romanos 13:13. Eu vou dar uma entradinha na sua casa daqui a pouco, você me permite? Diga amém. Obrigado pela permissão. Andemos honestamente, ou honestidade, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, falei disso aqui semana passada, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Deixa eu ler mais um texto bíblico para eu fazer uma menção aqui. 1 Pedro capítulo 4. Versículo 3. Porque já é bastante que no tempo passado da vida, quando erais gentios, andáveis em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Eu lembro que eu falei desse versículo aqui, especificando o que significa cada um desses termos, e vou repetir. Borrachice é aquela conversa de bêbado, aquela coisa amolada, piadas de mau gosto. Imitar os outros de maneira pejorativa é aquilo que quando eu era menino eu chamava de remedar. Borrachices. Não em glutonarias. E aí, quando eu fui pesquisar sobre isso hoje, na verdade a glutonaria da qual Paulo estava falando, é porque naqueles dias eram comuns as festas aos deuses, em específico ao deus Dionísio, que era o deus do vinho, e nestas festas eles esbanjavam, perdiam o controle, exageravam. Isso se tornou tão grave que até no culto da ceia em Corinto, alguns começaram a embebedar. Tanto que Paulo teve que escrever 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21 a seguir, para colocar ordem no culto ágape, a fim de que a celebração não fosse contaminada pelos velhos hábitos da idolatria pagã. E aí nós cometemos 2 problemas no tocante a esta glutonaria da qual Paulo fala. Uma é que às vezes a gente sai de Sodoma, mas traz Sodoma dentro do peito. Sai do Egito, mas traz os deuses do Egito no coração. Larga o mundo, mas não abre mão dos vícios do sistema pecaminoso no qual estávamos escravizados. E render-se a Jesus é nascer de novo. Diga para o vizinho aí, nascer de novo. E nascer de novo, querido, é ter nova vida. Nova vida. O outro detalhe, dá licença que lá vou eu e não posso me omitir. Glutonaria aqui era participar de festas idólatras aos deuses pagãos. E quantas vezes nós aproveitamos uma festinha junina para dar uma puladinha na fogueira e comer o vatapá sacrificado a Cosme e Damião. Se aplica aqui.
Eu pedi permissão para entrar na sua casa e você deixou. E você deixou. Como anda a nossa vida? Jesus é de fato Senhor nosso? Eu não estou dizendo que é pecado comer vatapá, não. Pode comer. Se você gosta, fica à vontade. Eu não estou dizendo que é pecado comer acarajé, não. Se você gosta, fica à vontade. Agora, por que temos que comer aqueles que são feitos em oferendas às festas da idolatria? Por que não começamos a selecionar e viver um perfil no qual só Jesus é Senhor da nossa vida e Senhor em absoluto? Estou sendo muito chato? Mais ou menos? E é interessante que Paulo diz assim, e coisas semelhantes a estas, quando ele termina de relacionar as 16 obras da carne, ele diz, essas não são todas, tem mais. Coisas semelhantes a estas, contra ou acerca das quais eu vos já adverti, é aqui que a coisa pega, que aqueles que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. É aqui que está, ou deve estar o nosso foco. Porque não adianta vir para a igreja todo dia. Não adianta participar de reuniões de oração, ter ministérios prósperos, pregar bem, cantar bem, se as nossas práticas apontam para a vida de quem não conhece a Cristo Jesus ainda. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27 assim, por esta causa subjugo o meu corpo, a expressão ali é esmurro o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que depois de pregar a muitos, eu mesmo não venha a ser condenado. Fica em pé, por favor. Somos noiva do Cordeiro, povo de Deus, e não podemos servir a dois senhores. Na primeira semana eu falei aqui, Romanos 8, quem vive na carne não pode agradar a Deus. Se qualquer uma destas obras aqui relacionadas, você se sentiu tocado pelo Espírito e confrontado ao longo dessas 6 semanas, está na hora de abrir mão delas e dizer para o Senhor, eu quero viver para a tua honra, eu quero viver para a tua glória, eu quero mudar de vida, fazer uma aliança séria contigo. Nós estamos vivendo a síndrome do não tem nada a ver. Esta síndrome é perigosíssima. Tem nada a ver, pastor. E como eu ouço isso? Tem nada a ver. E nessa mania de não tem nada a ver, nós acabamos perdendo a visão das coisas espirituais. Irmão, a nossa salvação aqui está em questão. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Não está dizendo que os que tais coisas praticam não vão cantar na igreja. Não está dizendo que os que tais coisas praticam não vão falar em línguas. Não está dizendo que os que tais coisas praticam não vão pregar bem. Acontece que não adianta nada disso, se no final perdermos a maior dádiva de Deus, que é o direito de entrar nas mansões eternas, pelas portas, ao brado de bem-vindos de Jesus, com a sua voz como a voz de uma multidão de muitas águas. Diga comigo, eu vou morar com Deus. Ore comigo agora. Faça uma aliança com Deus. Eu vou repetir, seja lá qual for destas obras que você sentiu que pratica de alguma forma, diga para o Senhor agora. E o interessante, nós damos muita ênfase aos pecados sexuais.
Um pecado sexual vira mas os outros estão colocados no mesmo nível de degradação moral e distanciamento de Deus. Invejar também, glutonaria também, idolatria também. Jesus é o Senhor do altar que está em teu coração. Ó Deus, tua palavra foi pregada, ensinada, refletida. Nós te louvamos pelo privilégio de o teu Espírito nos instruir, nos ensinar, nos dirigir. Comunica a palavra, Senhor, ao coração de cada um, segundo o teu propósito específico para cada vida. Deus, eu quero nesta noite te suplicar que toda aliança feita com as trevas, por meio de práticas ilícitas, de relacionamentos ilícitos, seja quebrada agora em nome de Jesus. Diga isso ao Senhor em oração. Eu quebro toda aliança feita com as trevas, por meio de práticas ou relacionamentos ilícitos, em nome de Jesus. Senhor, toda influência do adversário sobre cada vida aqui nesse lugar, ou sobre qualquer vida nesse lugar, seja agora anulada pelo poder do nome de Jesus Cristo. E a ministração do Senhor venha sobre estas vidas, com cura, com libertação, com purificação, em nome de Jesus. Se não for pedir demais, ore pela pessoa aí perto de você. Coloque a mão no ombro dele ou dela, ou pegue na mão dele e ministre sobre ele uma palavra de oração, clamando ao Senhor para que todos os laços do pecado sejam quebrados nesta noite, em nome de Jesus. E toda a escravidão da carne seja anulada nesta noite, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, o nosso caráter. Trabalha a nossa personalidade. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Veja se a pessoa que está do seu lado é um amigo que nos visita, uma amiga. E convida ele para vir à frente e receber a oração, entregando a Jesus a sua vida. E vem com ele, vem com ela. Se a pessoa que está aí perto do irmão, da irmã, é um amigo, uma amiga, alguém que se afastou da igreja, convide-o agora para vir à frente e receber a oração, entregando a Jesus sua vida. E vem com ele, vem com ela. Já está vindo a primeira pessoa aqui. Não vale não dar glória a Deus. Se Jesus salva, você tem que dar glória a Deus. Vem. Veja se tem alguém aí perto, nas galerias, na nave do templo. O irmão conversa com essa pessoa e vem com ele, vem com ela, em nome de Jesus. Próxima semana nós começaremos a falar sobre fruto do Espírito. Você já vai orando, dizendo a Deus: gera em mim o fruto do Espírito. Tem mais alguém vindo? Me avisa assim. Nós vamos orar por este jovem. Nós vamos orar por este jovem em nome de Jesus. E já fazendo a oração final. E o Senhor continuará conosco. Quem vem próxima terça diz amém. Vocês são crentes. Aleluia. Traga mais um, tá? Traga mais um. Quando Deus nos trata, é porque Ele quer nos aperfeiçoar e nos fazer mais parecidos com Ele. Final do culto, não deixe aqueles DVDs desta série ali na mesa. Amanhã, como eu disse, nós temos que honrar nosso compromisso com a internet, com a empresa de filmagem. Nos ajude em nome de Jesus. Nós vamos fazer a oração final. Vamos convidar o irmão Inivaldo para fazer a oração final. E o pastor José Santana ministrará a bênção apostólica, encerrando este culto em nome de Jesus. Ore. Ó, quem ora hoje à noite ainda, pelo menos para dormir, levanta-se a mão.
Demora para dormir, irmão. Agradece a Deus pelo dia e pede uma noite de paz, tá? Ore pelos pastores desta cidade outra vez hoje à noite. Interceda por eles. O Enivaldo fazendo oração final e o pastor José com a bênção apostólica. Mas, irmãos, nosso Deus e Pai, excelso e supremo Criador dos céus e da terra, nesta hora bendita e maravilhosa, a hora que estamos aqui na tua casa, louvando e adorando teu santo nome, ouvimos a tua palavra, esta palavra tão boa, que ela ache lugar em cada coração aqui nesta noite. Continua abençoando o pastor Josué Brandão, que ele seja sempre um mensageiro, transmitindo a palavra do alto para o teu povo. Ó Pai Celestial, te agradecemos pela vida de cada um que veio aqui nesta noite, que a tua bênção gloriosa esteja sobre eles. Te agradecemos pela vida do prefeito José Ronaldo, que está aqui conosco nesta noite, pela vida do prefeito Tarcísio Pimenta, nosso amigo Geilson, que Deus possa continuar abençoando de uma maneira toda especial, que eles possam sair daqui, Senhor, levando um toque especial de Ti. Derrama a Tua graça gloriosa sobre o Teu povo, ó Pai Celestial, sobre este jovem que está aceitando a Ti como Senhor e Salvador, que a partir de hoje ele seja uma nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor, que o Teu sangue precioso possa estar lavando e purificando esta vida de todo pecado. Meu Pai amado, somos gratos por Ti, que a Tua bênção gloriosa continue sobre todo o Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos nesta hora. Amém. Querido, passa ali no stand de recepção e pega um cartaz do Congresso, ou 2, ou 10, mas não pega para guardar no porta-malas do carro, por favor. Coloque em algum lugar para divulgar e nos ajude. Se o irmão pode dar uma oferta específica para o Congresso, procure o irmão Uziel ali e faça isso agora, porque nós realmente estamos num grande empreendimento. E os DVDs desta série de mensagens adquira em nome de Jesus. Pastor José, com a bênção apostólica em nome de Jesus. Adeptos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam de uma só vez, amém. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da